Na semana passada, a Polícia Federal lançou uma operação ligada às denúncias de que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, usou um sistema para monitorar ilegalmente políticos, advogados, jornalistas e até ministros do Supremo no governo de Jair Bolsonaro. 2 servidores da ABIN foram presos pela PF e 5 afastados, entre eles Paulo Maurício Fortunato Pinto, considerado o número 3 na agência. Segundo a colunista Bela Megali, o sistema foi usado mais de 30 mil vezes. Com essa operação, a PF quer reunir mais provas do uso indevido por servidores da ABIN de um programa espião que monitorava a localização de celulares sem autorização da Justiça. A ferramenta foi comprada em 2018 no governo de Michel Temer e seu uso foi revelado em março pelo Globo. Desenvolvida por uma empresa israelense, ela permite o monitoramento de até 10 mil números por ano e opera em uma espécie de limbo jurídico no Brasil. O Ao Ponto de hoje discute as investigações da Polícia Federal sobre o First Mile, o programa usado pela ABIN para monitorar milhares de números de celular no governo Bolsonaro. A gente conversa com o repórter Dimitrios Dantas, da sucursal do Globo em Brasília, que explica quem são as pessoas no centro do inquérito. E também com a colunista Bela Megali, que revela que o governo de São Paulo também contratou o sistema. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 24 de outubro de 2023 está começando. Vem com a gente. Dimitrios Dantas, bem-vindo aqui ao Ponto. Para a gente começar a conversa, vamos relembrar como é que surgiu essa informação de que a ABIN teria monitorado a localização de centenas de pessoas durante o governo Bolsonaro. Foi o Globo que revelou isso em março, né? É isso aí, Carol. Primeiro, obrigado aí por me receberem, Felipe também. Basicamente foi isso, lá em março a gente publicou uma matéria, eu, o Patrick Camporez e o Thiago Bronzato aqui da sucursal de Brasília. A gente publicou uma matéria porque a gente recebeu essas informações da existência de uma ferramenta lá na ABIN e principalmente a questão de que não existia um protocolo de uso muito seguro, né? Basicamente era algo um pouco meio que disseminado ali na agência, que seria usado sem controle, né? Era uma ferramenta que tinha essa possibilidade de monitorar a localização de alvos e estaria sendo usada de forma descontrolada lá dentro da agência ou com pouca fiscalização. E a partir daí, a partir da publicação da nossa matéria lá em março, a Polícia Federal abriu um inquérito, o Ministério Público Federal também abriu uma investigação, o Tribunal de Contas da União também abriu um procedimento lá no âmbito do TCU, e tudo isso chegou a uma consequência na semana passada, né, na sexta-feira da semana passada, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Última Milha. Agora, esse programa de monitoramento foi comprado em 2018, ainda no governo de Michel Temer. Como que ele funciona exatamente? Isso, o contrato ele foi assinado ali no finalzinho do governo Temer, se não me engano foi há 5 dias do final do governo Temer. Inicialmente ele teria sido comprado de olho ali na intervenção federal que foi feita na segurança pública do Rio de Janeiro, né? Então, pensando em como esse sistema funciona, né, que é para monitorar a localização de alvos, no caso da ABIN, idealmente alvos que podem causar perigo para a segurança nacional, para a soberania nacional, o foco da operação seriam ali nas facções criminosas, né, no crime organizado, que principalmente no estado do Rio de Janeiro são uma questão mesmo de soberania. Inicialmente ele teria sido adquirido para isso, e ele funciona basicamente por meio de uma brecha, né, que essa empresa, mas outras empresas também encontraram no sistema de telefonia, que permite simular, como se fosse simular uma ligação para um celular, e com isso identificar aonde que está esse celular. Então, toda vez que uma ligação é feita, o sistema de telefonia ele precisa saber em qual antena está conectado esse celular. Então, simulando, entre aspas, uma ligação, é possível identificar aonde que está localizado esse celular. Basicamente, essa brecha então era utilizada para uma solução de espionagem, né, de inteligência. Então, tecnicamente falando, é dessa forma como ele funciona. E já se sabe quem seriam os alvos?
quando a gente publicou a matéria lá em março, a gente publicou exatamente com essa questão de questionar exatamente até que ponto a BIM poderia usar um sistema dessa forma, quais que eram os limites, como que deveria ser feita a fiscalização. A gente não tinha informações ainda sobre quais eram os alvos, né? Até porque a BIM, como todo órgão de inteligência no mundo, atua com um alto grau de sigilo. Só que a gente sabe que no governo Bolsonaro, diversos órgãos foram operacionalizados politicamente. É bom destacar que o diretor-geral, em boa parte do período de uso do First Mile lá na BIM, era o Alexandre Ramagem, que era um ex-delegado da PF, mas é uma pessoa de confiança da família Bolsonaro. Mas a gente não sabia exatamente quais eram os alvos. Após a deflagração da operação, a gente teve já informações de que políticos, jornalistas, advogados, adversários do governo Bolsonaro foram alvos ou podem ter sido monitorados em algum momento pela ABIN. A dúvida agora da Polícia Federal é realmente entender em qual contexto que eles foram monitorados, né? A coluna da Malu Gaspar aqui no Globo publicou hoje a questão também do jornalista Glenn Greenwald, do ex-deputado Davi Miranda também. Então, são nomes que ainda estão aparecendo. Eu imagino que nos próximos meses a gente ainda vai ter mais detalhes sobre o contexto em que eles foram monitorados. Ainda em março, quando vocês divulgaram a utilização desse programa, algumas fontes da ABIN disseram ao Globo que o sistema operava uma espécie de limbo legal, mas já tinha questionamentos sobre esse uso dentro da própria agência. Isso, na ABIN, principalmente porque a ABIN é um órgão que não começou, né, também no governo Bolsonaro, então ele tem um grupo de servidores grande, e um grupo de servidores até mesmo que internamente se divide um pouco sobre o uso de algumas ferramentas. Então, já naquele momento, essa e outras ferramentas sempre causaram discussão na BIM. Até porque existe uma questão, em outubro, o meu colega, o Patrick Campores, fez uma entrevista com o diretor da BIM, o Luiz Fernando Correia, que o próprio diretor da BIM admite que a BIM em si sofre com algumas questões legais, né? Ela é encarregada de prover informação, de assessorar o presidente com inteligência, mas ela não tem muitos limites e, ao mesmo tempo, não tem uma especificação clara sobre quem deve fiscalizar a BIM, como que deve ser feita essa fiscalização, né? Então, o First Mile, ele se enquadra, eu acho que nesse contexto mais amplo de como a BIM atua e como a BIM deve ser fiscalizada. Dimitrios, os 2 servidores da ABIN que foram presos na semana passada eram alvos de processo administrativo disciplinar dentro do órgão desde 2020. Queria te ouvir para saber se esses 2 casos têm relação e também que você explicasse essa suspeita de que eles teriam usado o conhecimento sobre o uso questionável do First Mile para não serem demitidos. O que a gente sabe sobre esse caso é que esses 2 servidores, inclusive foi uma matéria também do Globo, só que de 2021, eles já eram investigados num processo administrativo disciplinar que começou ali por volta de 2020. E esse processo em si não tem relação com o First Mile. Eles eram investigados por terem atuado numa empresa ou por terem fornecido informações para uma empresa do familiar de um deles, que teria participado de uma licitação no Exército em 2018 ainda. Então, a apuração interna na ABIN era por conflito de interesses nesse caso. Pelo que a gente sabe dessa história, esses funcionários passaram então eles descobriram ou tiveram alguma informação sobre o First Mile e passaram a coagir outros funcionários em relação a isso. Só que essa é uma questão ainda que está sob investigação. A gente sabe que eles foram demitidos, né, na sexta-feira pelo governo federal por meio desse PAD, né? Só que essa questão da coação é a novidade aí da investigação da Polícia Federal e que a gente ainda está buscando mais detalhes. Queria te ouvir sobre uma figura que assim, parece central no caso, que é o número 3 da ABIN, afastado, Paulo Maurício Fortunato, que tem passado
no SNI, o Serviço de Arapongagem da Ditadura Militar. Ele comandava a diretoria de operações na ABIN no governo Bolsonaro e pretendia se aposentar, mas foi chamado para voltar pelo atual comando da agência já no governo Lula. Eu queria que você falasse um pouco quem ele é e qual o envolvimento dele nessa questão. O Paulo Maurício, ele é uma figura que está há muito tempo ali no sistema de inteligência, né? Não é nem na BIM, né? Ele precede a própria BIM. E ele era, durante a gestão Ramagem na BIM, ele estava num cargo que era a diretoria de operações, e é por isso que ele entrou nessa operação, porque como diretor de operações, ele era ali o chefe, o responsável pelas operações ali de contra-inteligência, de espionagem, etc. Então, teoricamente, toda ação, toda operação que a BIM fazia teria que passar por ele ou teria que passar pela autorização dele. Então, a partir daí, ele entra nessa operação. Só que o histórico dele, né, como a gente já levantou aqui no jornal o Globo, a gente sabe que ele é uma figura de confiança de diversas gestões, ele já participou em outros escândalos, ele era também um diretor da BIM durante aquele episódio da Operação Satyagraha, que também investigou corrupção, só que nesse caso seria a participação da BIM junto com a Polícia Federal durante as investigações. E tem uma questão que, na própria sabatina do Luiz Fernando Corrêa, que é o diretor atual da BIM, o senador Renan Calheiros questionou diretamente o Luiz Fernando Corrêa sobre a indicação do Paulo Maurício para ser o número 3 da BIM. E, na ocasião, o Luiz Fernando Corrêa falou que tinha toda a confiança no Paulo Maurício, que as questões em que ele estava envolvido, ele tinha sido inocentado, só que, de novo, por ele estar nessa posição central, ele de novo aparece. E também, assim como o caso dos servidores, a gente tem que entender ali qual a dimensão de controle que ele tinha e qual a dimensão também de ingerência para indicar se as pessoas monitoradas passavam ou não pelo crivo dele antes do telefone ser inserido ali no sistema. Bom, depois que essa informação veio à tona no Globo ainda em março, a Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, que deveria monitorar a atuação da ABIN, não avançou muito nessa investigação, né? Isso, esse eu acho que é um tema muito importante, porque na legislação cabe à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, que a gente chama de SECAI, a fiscalização das atividades de inteligência no Brasil. Esse formato é um formato que é até um pouco parecido com o que tem nos Estados Unidos, que também tem uma comissão lá no Congresso americano que acompanha questões de inteligência, só que o que a gente acompanha daqui, quando a gente foi fazer a matéria lá em março, a gente conversou com vários integrantes da SECAI e nenhum deles tinha informação sobre a existência dessa ferramenta. Isso já chamou a nossa atenção, porque é uma ferramenta relevante ali, uma ferramenta importante. A BIM não tem um grande orçamento, então quando ela faz uma contratação ali no caso de 5 milhões ou uma contratação de 8 milhões, é uma contratação que toma um espaço considerável do orçamento da BIM. Quando a gente publicou essa matéria, houve alguma reação ali dos deputados, principalmente da base do governo Lula, para a apuração desse caso. O que a gente sabe é que no final de maio, houve uma reunião secreta da SECAI sobre o tema, e depois, no dia 5 de julho, houve outra reunião secreta da SECAI com o diretor da BIM. Agora está previsto para essa quarta-feira outra reunião secreta com o diretor da BIM. O que eu acho interessante nesse caso, e eu acho que talvez a diferença para os Estados Unidos seja exatamente essa, é que a fiscalização da atividade de inteligência no Brasil parece ainda não ser tão relevante para os parlamentares ali que fazem parte dessa comissão, né? Por ser uma comissão que apura essas questões sigilosas, a maioria das reuniões são secretas, né? Eles não podem comentar o que se passa nessas reuniões. Então, por exemplo, nessa reunião do dia em julho, que foi feita com o diretor da SECAI, só 5 parlamentares estiveram presentes, né? Não é uma comissão
que valoriza ali um pouco o trabalho parlamentar, que ele pode postar nas redes sociais, né? É mais algo ali de Estado mesmo, que exige um interesse do parlamentar em participar, né? A gente espera que a SECAI agora consiga, pelo menos, aumentar a sua fiscalização, porque é realmente um tema de extrema importância para o Estado brasileiro. Não tem como não notar que a base de dados do programa fica em Israel. E até que ponto as informações de milhares de pessoas que foram monitoradas, milhares de cidadãos brasileiros, poderiam ficar expostas à empresa que fornece o serviço? Isso, a gente publicou uma matéria sobre isso na última sexta-feira. Eu conversei com alguns especialistas, o pessoal da Red Belt, outras empresas que são especialistas nesse sentido, e todos me falaram que essa de fato é uma vulnerabilidade, porque isso expõe a soberania nacional. Então, para explicar para o ouvinte, os dados, quando o agente da BIM inseria o número de celular nesse sistema, que era um sistema que era online, na nuvem, né, toda busca ficava armazenada num banco de dados, e pelo que a gente apurou, esse banco de dados ficava no servidor da empresa contratada lá em Israel. Isso abre diversas vulnerabilidades, que é permitir que a empresa, que funcionários dessa empresa soubessem quais eram os alvos que a inteligência brasileira estava monitorando. Oficialmente, o argumento utilizado para ele ser mantido em Israel é que, por se tratar de uma empresa israelense, a Cognite, existe uma cláusula no contrato que impede que ele seja usado contra cidadãos israelenses e contra cidadãos americanos, que é uma cláusula que existe no contrato, mas vale a discussão sobre até que ponto cabe a exposição das atividades de inteligência do Brasil, né? Os especialistas que a gente conversou na semana passada, eles até comentaram que existe uma questão em Israel de que o próprio governo israelense, até pelas questões que a gente também está acompanhando lá no conflito, é de interesse do governo israelense investir nessa área de segurança, investir nessa área de inteligência. Então, muitas dessas empresas também recebem subsídios do governo de Israel e, com isso, tem uma relação próxima com o governo de Israel. Então, isso é um tema bem delicado, talvez um pouco mais árido, mas é um tema mais delicado de como a soberania também estava exposta nesse caso do First Mile e talvez em outras ferramentas que possam ser usadas. E o que diz a Anatel sobre essas brechas no sistema de telefonia usadas pelo First Mile? O sistema segue vulnerável? Então, logo depois da publicação da nossa matéria lá em março, a Anatel abriu uma investigação sobre o tema para apurar exatamente como funcionava esse sistema, né? Porque, como eu disse lá no começo, o que a gente sabe é que esse sistema basicamente se aproveitava de uma brecha no sistema de telecomunicações que não existe só no Brasil, né? Existe em outros países. O que essa investigação conclui, a gente apurou, é que, em primeiro lugar, a BIM não compartilhou essas informações com as operadoras de telefonia celular e nem fez qualquer acordo com essas operadoras de telefonia celular, né? Então, não é que a BIM usava esse sistema e as operadoras sabiam que a BIM fazia dessa forma ou que a empresa conseguia dessa forma. Então, em primeiro lugar, a Anatel considerou que existia irregularidade na utilização desse sistema. Em segundo lugar, foram acionadas, né, as operadoras de telefonia celular, as principais do Brasil. A informação que a gente teve é que já no final ali de 2021, 2022, foram feitas mudanças técnicas que, teoricamente, impedem esse tipo de brecha, né? Mas a gente ainda está apurando mais para entender como que foi a participação da Anatel nesse sistema, até porque ele esteve em uso ali por mais de 3 anos. Dimitrios Dantas, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto, e a gente fica de olho nesse caso que provavelmente vai render mais alguns episódios aqui no podcast Volte Sempre. Valeu, Dimitrios, obrigado, um abraço. Beleza, obrigado aí por me receber. Pela lei, a ABIN não pode fazer nenhum tipo de interceptação telefônica. Apenas as polícias federal e civil e o Ministério Público, sempre com autorização judicial.
Com a operação de hoje, 5 diretores da ABIN foram afastados dos cargos. Na casa de um deles, Paulo Maurício Fortunato Pinto, secretário de Planejamento e Gestão da ABIN, a PF apreendeu $170 mil. A PF vai investigar a origem do dinheiro. Bela Megali, bem-vinda aqui ao Ponto mais uma vez. E a gente já começa querendo saber exatamente qual a extensão do monitoramento feito pela ABIN com o First Mile. Já se sabe mais ou menos quantos acessos foram feitos e especialmente quais foram os tipos de alvo? Felipe, se tem uma ideia de o número de vezes que a ABIN utilizou de maneira ilegal esse sistema de monitoramento. Foram cerca de 33 mil vezes. Só que o que acontece? Houve um apagão de dados realizado pela própria agência e a Polícia Federal conseguiu mapear cerca de 1.800 vezes que esse sistema foi acionado. E foi a partir desses dados que os investigadores levantaram que houve um cerco a ministros do STF, que adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro também foram alvos. A nossa colega aqui no Globo, a jornalista Malu Gaspar, trouxe já alguns nomes que foram alvos desse monitoramento, como o jornalista Glenn Greenwald, o marido dele, que faleceu já, o deputado David Miranda, e também o ex-deputado federal Jean Willis. Então, a Polícia Federal, Felipe, tem fazendo todo esse mapeamento para tentar descobrir quais foram os alvos, em que situações eles foram identificados. Então, hoje o que se sabe é isso, que o número foi extenso, mas existiu um verdadeiro apagão de dados pela ABIN. Ô Bela, o filho do general Santos Cruz, o Caio dos Santos Cruz, foi alvo dessa operação da Polícia Federal na semana passada. O que ele tem a ver com essa história, hein? Carol, o Caio Santos Cruz, ele é um dos representantes da empresa israelense que desenvolve o First Mile. Então, a Polícia Federal apura por que foi ele que fez essa operação de venda e de contratação, né, da ferramenta, não só para a ABIN, mas também para outros clientes que já se sabe que também adquiriram a ferramenta de monitoramento. Por exemplo, a PF identificou que o Exército também fez a aquisição do First Mile. Eu também revelei na minha coluna no jornal o Globo que o governo de São Paulo também fez a aquisição dessa ferramenta, sob a gestão de Tarcísio de Freitas, o governador que é pupilo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Militar comprou no primeiro semestre deste ano a ferramenta para poder monitorar as pessoas por meio de localização do aparelho celular, através da rede de telefonia. Então, a Polícia Federal fez uma busca na casa do Caio dos Santos Cruz para ver o que tinha de documentação relacionada a essa empresa e o convocou para prestar um depoimento. Na própria sexta-feira, quando a operação foi deflagrada, o Caio Santos Cruz compareceu à Polícia Federal e prestou os seus esclarecimentos. À noite, ele chegou a divulgar uma nota falando que a sua atividade era lícita e que não tinha nenhuma irregularidade na venda do produto. De fato, eu acho bom a gente pontuar para o nosso ouvinte, Carol, que não estamos, e nem a Polícia Federal está criminalizando a existência da ferramenta First Mile. O que está sendo investigado é o uso irregular dessa ferramenta, já que é necessário que a justiça autorize, né? Então, uma autorização judicial para que se possa usar esse tipo de ferramenta. Além de tudo, apenas as polícias judiciárias, de acordo com a Constituição brasileira, que teriam prerrogativa para usar um programa com esse alcance do First Mile. Quais são as polícias judiciárias, Carol? A Polícia Federal e a Polícia Civil. Bela, eu queria voltar um pouquinho para a sua coluna dessa segunda-feira sobre a contratação do programa pelo governo de São Paulo. Já sabe como que ele foi usado no estado? Felipe, eu estou atrás dessa informação para trazer para os nossos ouvintes e leitores, mas ainda não tive sucesso. Isso porque eu procurei o governador João Dória, já que a aquisição dessa ferramenta pela Polícia Civil aconteceu em novembro de 2021. Ou seja, quando Dória era o governador. Ele confirmou que existiu a compra do First Mile, mas não soube me explicar por que
e em que situações ela foi usada. Ele pediu para eu procurar o Coronel Álvaro Camilo, que era, na época, o secretário executivo de Segurança Pública. Eu procurei o Coronel Camilo, e a informação que eu tive dele foi que ele não teve conhecimento da aquisição e que se o produto de fato foi comprado, não passou ali, ele não passou pela negociação. Mas o fato é que eu falei com a gestão do atual governador de São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas, e eles me confirmam que houve essa aquisição da ferramenta pela Polícia Civil em 2021 e no primeiro semestre deste ano houve a aquisição pela Polícia Militar dessa ferramenta. Agora, o governo Tarcísio também não explica o motivo e nem os usos dessa ferramenta pela Polícia Militar. Agora, aqui tem um ponto importante, Felipe. Como eu disse na nossa conversa há pouco, a Polícia Militar não é uma polícia judiciária que poderia usar esse tipo de programa. Então, a Polícia Federal também está com isso no radar e está trabalhando e investigando com que intuito esse programa foi adquirido pelo governo paulista. E um dos investigados trabalhou na campanha do governador Tarcísio de Freitas, né, Bela? É isso mesmo, Carol. Inclusive, foi um investigado bastante polêmico na campanha, porque quando teve aquele tiroteio em Paraisópolis, o site Intercept chegou até a publicar uma reportagem falando que ele era um dos integrantes da segurança da campanha de Tarcísio, que determinou que o cinegrafista que gravou aquele tiroteio apagasse as imagens. Essa pessoa é o oficial da ABIN, que é conhecido como Paiva, né, pelo entorno do Tarcísio. O nome dele é Fabrício Cardoso de Paiva. Hoje ele não trabalha no governo do Tarcísio, mas também chegou a trabalhar em 2019 como integrante do Ministério da Infraestrutura, quando o Tarcísio estava à frente da pasta, Carol. Ele foi o alvo de busca e apreensão. Vamos lembrar que tiveram 25 mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal em todo o país, e o Paiva foi um desses alvos. Eu apurei que ele seria uma figura bastante ligada a outro oficial, que é o Paulo Maurício Fortunato Pinto. ele era o número 3 da ABIN e foi afastado do cargo depois que a PF encontrou nada menos que 171 mil dólares em dinheiro vivo na casa dele. Então, não é fácil uma pessoa ter esse montante hoje no cofre de casa e em espécie, né, Carol? Já tem algum tipo de movimentação para saber quem que foi monitorado? Tem sim, Felipe. O PSOL, especialmente, tem apresentado uma série de requerimentos junto à Câmara dos Deputados e também ao Ministério da Justiça, para saber se dirigentes e integrantes do partido chegaram a ser monitorados. O que a gente viu pelas publicações da imprensa é que, de fato, foram, já que o Jean Willis é um quadro do PSOL, o próprio David Miranda, que faleceu, o deputado que faleceu, é um quadro do PSOL também. Então, existe essa mobilização e esse requerimento já foi apresentado ao Ministério da Justiça, Felipe. Nesta segunda-feira, o PSOL também apresentou um requerimento para que o Paulo Fortunato tenha que comparecer à Câmara dos Deputados para prestar esclarecimento sobre o uso dessa ferramenta aos parlamentares. Então, existe essa pressão grande para obter a lista de todos os alvos que foram monitorados e entender em que medida esses alvos foram atingidos. Bela, e dá para a gente calcular o impacto político dessa operação? O PL, por exemplo, teme algum efeito eleitoral? Carol, se você procura o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, a resposta é muito difícil de acreditar, porque eles falam que teria sido uma atuação da ABIN, que tinha como chefe o hoje deputado federal eleito pelo partido do Bolsonaro, o delegado da PF Alexandre Ramagem, que estava no guarda-chuva do general Heleno, o ministro do GSI, e que o Bolsonaro não sabia de nada e que essa atuação aconteceu de maneira independente, se houve foi uma proatividade dessas figuras, Carol, o que é muito difícil da gente acreditar, porque lembramos de várias reuniões que chegaram a ficar públicas, inclusive aquela em que aconteceu pouco
pouco antes da demissão do ex-ministro Sérgio Moro, que o Bolsonaro se queixa de um apagão de inteligência e fala que quer ter informações ali da área de segurança, não é? Mas o fato é que no PL tem um receio de que essa operação atinja frontalmente o Alexandre Ramagem, que foi um deputado federal eleito no ano passado pelo Rio de Janeiro, é um quadro diretamente ligado à família Bolsonaro e cotadíssimo para concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro, já que o general da reserva, Walter Braga Neto, tem resistido um pouco a encarar essa empreitada, Carol. Então, até um dirigente do PL no Rio de Janeiro falou assim: nossa, toda vez que uma opção nossa põe a cabeça para fora, já tem algo da Polícia Federal mostrando que pode ser um fator complicador. A gente lembra que houve um fato envolvendo outra operação sobre a compra de coletes balísticos superfaturados na intervenção do Rio de Janeiro, quando o Braga Neto era interventor, isso no mês passado, e agora nesse mês tem esse escândalo e essa investigação envolvendo diretamente a ABIN, no período que ela era chefiada por Alexandre Ramagem, nome forte para concorrer à prefeitura do Rio de Janeiro pelo bolsonarismo. Então tem sim uma preocupação e um alerta sobre os efeitos que os desdobramentos dessa operação pode ter na via eleitoral da capital fluminense, Carol. Bela Megali, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigada a você, ao Felipe, aos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado, Bela. Volto sempre aqui ao ponto. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal. As mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Thaisa Rios, a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.